Boa noite a todos. Todos estão bem? Esta aula que nós vamos ouvir hoje não é uma aula demorada, viu? Não se preocupe, que vocês ainda vão pegar São Jorge aí, não é o seu Jorge, não é? Mas eu gostaria de começar perguntando aqui para a senhora: quantos corpos nós temos, na sua opinião? Na minha opinião, eu estou de acordo com o corpo material, o corpo espiritual. Por que não dizer, tem algo mais que flui da gente? Tem mais corpos, mas a gente não vai aprofundar muito hoje, né? Mas assim, será que o corpo material vive sem o espiritual? Não, né? E o espiritual, ele vive sem o material? Vive ou não? Quem falou vive? Já viu? Não? Bem, eu também não quero ver, mas eu estou dizendo para vocês que tem pessoas que têm o dom da vidência, não tem? Tem pessoa que consegue enxergar. Tem pessoa até que gosta de ir vidente, não tem? Eu só fui uma vez numa vidente. Aí eu bati na porta, ela falou, quem é? Eu falei, não sabe quem está atrás da porta vai querer ver meu futuro, não é? Não dá, né? Mas a gente vê, corpo espiritual vive sem o material. Significa que existe um mundo invisível. Que nós estamos nesse mundo de matéria, mas todos nós aqui presentes viemos do mundo espiritual, do mundo invisível. E a gente precisa saber que nós estamos aqui cumprindo primeiro uma missão divina e uma missão para os nossos antepassados. Tem algo mais que se encaixa aí, que é a alma, que é a partícula divina, né? Será que todas as pessoas têm partícula divina? Tem. Por exemplo, o senhor pegar uma pessoa ruim mesmo, tem partícula? Tem. Mas onde está essa partícula? Se ele é ruim, deve estar escondida, encoberta por nuvens, ou pelos pensamentos negativos da pessoa, ou pela maldade da pessoa. Porque essa partícula divina só se manifesta quando você realmente começa a buscar verdadeiramente ao Criador do universo. Mas continuando, qual Deus nós acreditamos? O Deus da nossa conveniência existe, não existe? Por exemplo, vocês já viram pessoa pedir para time de futebol ganhar? Eu já vi uma pessoa assistindo o jogo Corinthians e Palmeiras. Aí, não vou dizer qual time que estava assim, mas tinha uma pessoa que dizia assim, vai meu Deus, vai meu Deus, vai meu Deus, vai meu Deus. Aí pensa, será que Deus está jogando? Né? Na realidade, a pessoa coloca o nome do Deus que é da conveniência. Por exemplo, tem pessoa que pede tudo para Deus, não é? Por exemplo, tem pessoa que pede namorado, namorada, não é? Oh meu Deus, hoje eu vou sair, passar um perfuminho, né? Mas coloca alguém no meu caminho. Ou a pessoa pede carro, não pede? Pede casa. Todos nós aprendemos a pedir para Deus coisas materiais também, não é? Mas a gente tem que entender uma coisa: o Deus que luta pela eternidade contra o mal foi o Deus que eu aprendi quando criança, que Deus brigava com o mal. Mas é importante saber quem criou o bem e o mal. O homem? Será que tem alguma coisa desse mundo que Deus não tenha criado? Quem acha que Deus criou o mal, levanta a mão. Olha lá, tem algumas pessoas lá. Na realidade, o mal foi criado por Deus para quê? Por que Deus criou o mal?
Porque quando o ser humano, na sua origem, ele foi feito pelo Criador, ele era um ser humano puro, não era? Até uma vez uma pessoa me perguntou assim: mas, reverendo, se Deus criou o espírito puro, inicial, por que ele não fez logo o paraíso? Em vez de esperar que o ser humano, pecasse tanto. Na realidade nós éramos puros, mas nós tínhamos inocência demais, não tínhamos malícia. Então Deus nos colocou no mundo através das sucessivas encarnações. Quem que acredita em reencarnação aqui? Levanta a mão. Através das sucessivas reencarnações, você vai aprendendo a escolher o que você quer. Tem pessoas que escolhem o mal, tem pessoas que escolhem o bem. Então Deus daí vai criando dentro do ser humano uma pessoa que realmente tem o bem e o mal para escolher, para no final, vocês vão ver no final dessa aula, o ser humano é quem vai escolher. A humanidade desenvolveu a primeira parte material no início. A humanidade vem evoluindo materialmente desde que nasceu, não é? Agora, vocês já imaginaram, por exemplo, no dia de hoje, que nós estamos num período de transição da evolução material para a evolução espiritual. Vocês já imaginaram hoje a gente não ter conseguido ter avião, ter celular, ter informática? Como é que a gente ia conseguir criar um mundo ideal, não é? Seria difícil, não seria? Se não tivesse tanta comunicação, tanta informação. Só que o ser humano já chegou no nível que a evolução material já chegou no máximo praticamente. Que agora é muito importante que o ser humano busque a evolução espiritual. Então, a etapa que nós estamos entrando, tem muitas pessoas que fazem previsões, que o mundo vai acabar dia 21, não ia acabar dia 21 de dezembro? Não ia? Eu fiz um empréstimo dia 20 de 1 milhão. Brincadeira, mas dia 21 não acabou. Mas sempre existe uma mudança de ciclo que a gente entra. Realmente, cada vez que o tempo vai passando, a gente sente que a cobrança divina, é que o ser humano desperte para Deus, se espiritualize, saia do egoísmo e vá para o altruísmo. Significa que as pessoas materialistas ao extremo, nesta época, cada vez vão sofrer mais, porque o materialismo e o egoísmo, ele vai gerar muito sofrimento para o ser humano. Bem, o mal que trouxe evolução na ciência, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o radar foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, não foi? A aviação se desenvolveu na Segunda Guerra Mundial. Telefonia, a gente hoje deve o celular, Segunda Guerra Mundial. Sonares, náutica, até o pensamento. Não sei se vocês sabem, na Segunda Guerra Mundial houve um estudo profundo do pensamento humano para ele conseguir se enviar mensagem de um submarino para um navio sem passar por nenhum tipo de mensagem eletrônica, para que ninguém pudesse detectar. Então é o mal que trouxe evolução material para o homem. Então Deus utiliza o bem e o mal para que cada vez o ser humano consiga evoluir, consiga crescer e consiga expandir. Segunda Guerra Mundial houve muito sofrimento, não houve? Mas vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial, onde houve muitas mortes, muito sofrimento, o índice de suicídio foi mínimo, sabiam disso? E que hoje você pega países que tem tudo, dizem que tem saúde, tem educação, que as leis, conseguem levar o ser humano para uma felicidade, e o índice de suicídios é muito maior. Buda, qual a missão de Buda?
Na realidade, Buda veio antes de Jesus Cristo, não veio? Buda tinha como missão dizer para a humanidade que Buda, como emissário de Deus, ele veio trazer algo para a humanidade. Ele veio dizer para a humanidade parar de se autoflagelar. Porque naquela época, na Índia, muitas pessoas pensam que o Buda, né, é do Japão ou é da China. Na realidade, o Buda, ele se originou na Índia. Porque o indiano mortificava o corpo ao extremo, ele se autoflagelava. Aí as pessoas pensam assim, mas existe religião que se autoflagela? Hoje ainda existe, né? Se você pegar hoje, né, Buda ensinava que através das sutras budistas o homem podia evoluir. Mas hoje em dia, você ainda pega, por exemplo, e vê isso aqui. Isso aí é uma foto atual. É uma foto de uma pessoa se mortificando para chegar a Deus. Por exemplo, se nós fôssemos dessa religião, vocês iam entrar, cada um pegava um chicote, né? E eu ficava me batendo para a gente poder evoluir, né? Mas será que esse sofrimento faz a gente evoluir? Será que todo sofrimento não gera evolução? Hã? Gera. De certa forma. Ele falou uma coisa interessante. Mesmo esse radicalismo, esse fanatismo, ele leva essa pessoa a evoluir pelo sofrimento. Só que eu pergunto, nos dias que a gente vive hoje, tem tantas coisas que acontecem no mundo, que basta você conseguir entender o sofrimento atual, que você não precisa entrar nisso, não é? Hoje tem doença, tem problema financeiro, tem conflito. Se a pessoa conseguir compreender isso, ela evolui também. Por quê? O que faz a pessoa evoluir? Será que é só o sofrimento? Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Será que essa pessoa que está sofrendo para Deus, né, ela está sofrendo para Deus, já está aí rezando, né? Ela evolui mais ou menos do que um doente que está no hospital revoltado e reclamando da vida? Qual que evolui mais? Hã? Está no hospital. Hã? Está no hospital. O que está no hospital depende do ângulo que a pessoa vê o sofrimento, viu? Isso é muito importante entender, porque você só vai entender a filosofia de Messama se você entender por que existe o sofrimento. O sofrimento existe, ele tem uma causa. Logicamente que ele não vai fazer isso, mas o sentido que ele está dando aqui de busca é um sentido de busca de evolução. E às vezes a pessoa que está sofrendo no hospital, ela está reclamando e está revoltada. Então o sentido vai fazer com que a pessoa evolua ou não. E a nossa aula hoje é para que a gente possa mudar um pouquinho o sentido daquilo que a gente chama de sofrimento. A gente precisa mudar o ângulo, a gente precisa entender por que o homem sofre. Se a gente entender por que o homem sofre, a gente começa a evoluir mais rápido. Passando. Jesus Cristo veio numa época, depois de Buda, uma época muito difícil para a humanidade. Era a época que a humanidade ia ser extinta. Tal o desvio que ela estava da vontade divina. Então, quando Cristo veio, ele teve uma missão muito importante, que era impedir que a humanidade acabasse. Mas a época que ele veio, uma época em que o mal predominava, em que o mundo espiritual estava encoberto por trevas. Então ele não poderia revelar a verdade abertamente. Como é que ele fazia? Falava e transmitia por parábolas. Ele só podia dar força a 12 pessoas. Até um no final
o traiu, e ele ficou só com 11, né, na realidade, pessoas. E tem mais, ele teria que morrer na cruz para resgatar parte dos pecados da humanidade, para que a humanidade não acabasse. Será que resgatou todos os pecados? Ou não? Todos não, porque hoje em dia a gente ainda tem sofrimento. Significa que impediu que a humanidade acabasse, mas nós ainda temos máculas e pecados a ser resgatados. Por isso que as religiões, a pessoa precisa entender, são elos de uma mesma corrente. As pessoas olham às vezes a religião com certo preconceito, porque, por exemplo, uma senhora uma vez me perguntou, ela estava frequentando a igreja, recebendo jorei e melhorou, depois ela falou assim: olha, eu estou assim com uma coisa no meu coração. Eu falei: o que é? Ela falou: será que Jesus não está chateado comigo? Eu falei: por quê? A senhora acha que eles estão brigando lá em cima? Eu quero esse, eu quero aquele. Seres divinos, eles querem a evolução da humanidade. Se a senhora estiver praticando o bem, eu garanto que Jesus Cristo vai estar feliz com a senhora. Agora também, se a senhora estiver praticando o mal, não tem nenhum santo que vai lhe apoiar de forma alguma. Então é importante a pessoa saber a época que a gente vive. Na época de Jesus Cristo, a humanidade não acabou, mas só que a humanidade continua na sua evolução, e nós estamos entrando numa etapa aonde vocês vão verificar, Cristo profetizou sobre o juízo final, não é? Então, o juízo final, será que é uma coisa que vai existir ou não? Quem acha que a gente já está no juízo final, levanta a mão. Então, eu acho, só você, eu acho que o juízo final, ele já começou. Se a gente observar o estado atual do mundo, as doenças aumentando, não é? As guerras, a selvageria, os crimes acontecendo, será que não entramos ainda no juízo final? Já entramos, mas não estamos no ápice. Já adentramos ao juízo final. Mas logicamente a gente ainda não sente tanto, porque não está no ápice do juízo final. Continuando. O Consolador dos pecadores. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da mácula e da justiça e do juízo final. Na realidade, nós estamos entrando numa era que é uma era de muita luz. Aí as pessoas pensam, por ser uma era de muita luz, então é uma época tranquila. Não. O juízo final é a liberação da luz de Deus, cada vez mais forte, aonde a humanidade vai ser purificada. As máculas vão ser dissipadas e o sofrimento vem com a dissipação das máculas. Então, para a gente entender o que é o sofrimento, a causa do sofrimento está no espírito do homem. Por exemplo, tudo que acontece comigo fui eu mesmo que criei. Eu não posso culpar ninguém. Mas será que isso em todos os sentidos? Será que no sentido de uma doença também? Também. No sentido de um problema financeiro, também fui eu que criei. No sentido de um conflito, fui eu que criei, está no meu espírito. E quem vai purificar sou eu. O juízo final já começou, e a purificação do mundo já começou. O juízo final tem ligação com a purificação do mundo. Então a tendência do mundo é ser purificada para que a gente entre numa nova etapa de civilização. Mas só que Meshama, ele diz uma coisa interessante, né? Só para encerrar: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o ensinamento de Meshama. Meshama foi o fundador
da igreja messiânica, ele recebeu uma revelação divina de que o mundo estava entrando num estágio de muita purificação e que, se nada fosse feito, poucas pessoas conseguiriam ultrapassar o juízo final. Por isso que ele fala aqui na concretização da profecia do reino dos céus, o paraíso terrestre. Aqui ele diz qual a missão da igreja messiânica. Creio que para o momento atual, os pontos mais importantes da Bíblia estão resumidos nesses três: juízo final, advento do reino dos céus e segunda vinda de Cristo. Um estudo sério sobre tais fatos leva-nos a crer que o juízo final é obra de Deus, que a segunda vinda de Cristo ocorrerá no seu devido tempo, dispensando, portanto, qualquer explicação, e que somente o reino dos céus será construído com a força do homem. Nesse caso, é indispensável que alguém se torne o arquiteto e execute a construção. Quanto ao tempo, segundo o nosso conceito, trata-se do presente. Quanto ao construtor, a nossa igreja, a obra já foi iniciada por nós. Referi-me diversas vezes neste livro ao protótipo do paraíso que está sendo construído atualmente. A profecia de Cristo se realizará com a construção do paraíso terrestre, efetuada pela nossa igreja, mas não pretendo que desse fato advenha orgulho, pois a concretização da profecia bíblica se deve ao amor universal de Deus, que utiliza seus escolhidos para a construção do mundo ideal, segundo a necessidade da época. Portanto, como a obra que estamos efetuando foi profetizada há 2000 anos por Cristo, considero cada um de nossos fiéis como participante da missão de concretizar tal profecia. Na realidade, o mundo ideal vai chegar, mas o mundo que vem será para as pessoas que já estão suficientemente purificadas, as pessoas que já se libertaram da pobreza, do conflito e da doença. A era da noite e a era do dia, a era da noite foi a época da onde nós saímos, onde a purificação era mais lenta, onde o desenvolvimento material era maior. Por exemplo, na era da noite, mesmo a pessoa fazendo alguma coisa errada, era mais lenta a purificação daquela pessoa. Por isso que às vezes as pessoas nessa época viam as pessoas evoluir por meios ilícitos e não acontecer nada. Elas diziam: puxa vida, a pessoa está conseguindo. Mas na realidade ela estava acumulando máculas que agora estão sendo purificadas através da era do dia. Na era do dia o ritmo de purificação é mais forte. Tudo que você fizer de negativo, você vai receber de negativo. O que você fizer de errado, você também vai purificar. O juízo final já se manifestou. É uma época que nós precisamos de desenvolvimento espiritual. Mas o que me chama mais prega é que esse desenvolvimento espiritual não pode haver fanatismo. Você não pode, por exemplo, buscar seguir o caminho de Messama, criando fanatismo na sua vida, porque a religião ela é para te trazer felicidade na família, felicidade no trabalho, na vida cotidiana, e que você se torne um ser verdadeiramente evoluído. Significado do juízo final. Vamos ler juntos? Os cristãos, todas as pessoas em geral, devem estar muito interessados em saber quando e como virá o juízo final, profetizado por Cristo. Visto que está se aproximando a hora, vou esclarecer a questão parcialmente. Não se trata de interpretação minha, e sim de um conhecimento que me veio totalmente por intuição espiritual. Por isso quero que tome minhas palavras apenas como mais uma referência ou teoria. Em primeiro lugar, é necessário definir se realmente haverá um juízo final. Ora, um ser divino como Cristo, que hoje é alvo da fé de milhares de seguidores no mundo inteiro, entre os quais se contam povos de nações superdesenvolvidas,
não profetizaria algo que não acontecerá. Caso sua profecia não se concretize, ele não passará de um simples mentiroso. Portanto, embora não sejamos cristãos, acreditamos nela piamente. As palavras do fundador da religião Omotokyo: o que Deus diz não tem qualquer margem de erro, nem sequer da largura de um fio de cabelo. Sem dúvida alguma, podem ser aplicadas a profecias sobre o juízo final. Então, o juízo final, a gente não vai ler todo esse ensinamento, mas assim, tomando a Bíblia como base e analisando o sentido das profecias citadas, nós podemos afirmar que nos encontramos na iminência de um grande perigo. Para ultrapassá-lo, precisaremos estar com o espírito purificado. Por pouco tempo, aqui ele fala sobre quando aconteceu o dilúvio, né? Na época de Noé. Foi a primeira grande purificação que o homem enfrentou. Agora a gente vai entrar na parte do jorei. Quem já recebeu alguma bênção com jorei, alguma mudança? Alguém já recebeu? Então, pode falar? Não, pode dizer. Aqui a gente está entre família. Fale, senhora prima. Eu recebi porque eu tenho um sobrinho muito novo que foi preso e ele estava quase perdendo a vida e ele foi salvo, muito bem salvo, está em casa, graças a Mixo Chan. Você que foi? Hã? Do meu filho de 5 anos, na época ele tinha 2, ele desenvolveu alérgico a leite e a ovo, não podia comer nada. Tudo que ele comia, ele ia parar no hospital. Aí ele ficou 2 vezes internado e tinha pneumonia alimentar, né? Aí quando ele saiu uma vez do hospital, né, internação de 8 dias, a madrinha dele falou do jorei perto, que era o Jardim Brasil. Aí eu acabei indo lá, aí ele começou a receber jorei, e aí a secreção começou a ser expelida, né? E assim, depois de 1 mês mais ou menos de jorei, foi 30 dias, né? Todos os dias eu indo à igreja, aí eu comecei a dar leite para ele. Aí depois eu levei ele na médica, ela fez exame, e não tinha mais, ele não era mais intolerante à lactose. Então, interessante, né? Obrigado, hein? Interessante, toda pessoa que recebe jorei, primeira coisa que acontece, ela começa a dormir melhor. Pessoa dorme mais tranquila. Por que a pessoa dorme mais tranquila? Porque a energia do jorei, isso depois vocês vão saber mais profundamente, são a união das forças do universo, que é água, fogo e terra. O jorei, o objetivo principal é tirar as nuvens do nosso corpo espiritual, vai eliminando as máculas, que são os pecados, onde é eliminada a causa do sofrimento. Por isso que assim milagres e milagres vão surgindo, mas não é por mágica, não. Aonde você dissolve a mácula, você dissolve a causa do sofrimento. Quando você dissolve a causa do sofrimento, o efeito acaba. Então é muito importante a pessoa que tem algum problema que busca solucionar, se ela tem alguma doença que busca solucionar, que ela receba o jorei. Por exemplo, nós temos marcha de jorei aqui toda terça-feira, né? Receba muito jorei, que mais rapidamente você vai conseguir os seus objetivos. Onde tem luz se resolve todo e qualquer problema. A luz e a energia do jorei, ela não vem da pessoa que ministra. É muito importante saber. Por exemplo, aqui na aula da parte da tarde, uma senhora falou: eu não aceito. Você já, por exemplo, aqui nunca aconteceu, mas você já viu alguém conversando, ministrando jorei? Aqui nunca acontece. Não? Já, né? Isso acontece, mas não é para acontecer.
Mas deixa eu explicar o significado, por que às vezes isso acontece. Porque na realidade o jorei, ele não é força humana. O jorei é o contrário da concentração. Quanto mais a pessoa concentra para ministrar jorei, menos luz sai. Vocês acham, por exemplo, que se eu ministrar jorei sem vontade dele, sai luz? Sai ou não? Mas eu não estou com vontade de ministrar. Mas sai? Significa o quê? Que não é minha força, não é? E que Deus não vai esperar eu ter vontade para enviar luz para uma pessoa. Eu dei um exemplo aqui à tarde, o meu sogro, que ele gostava de receber jorei 2 horas da manhã, porque faltava ar nele. Aí quando ele batia na porta, aí eu pensava assim, não tem outra hora para ele sentir falta de ar, né? Podia ser à noite, né? Ou de manhã cedo. Aí eu ia, né? Lógico que ele não via que eu, né? Mas eu ia sorrindo, por não, meu sogro. Aí ia. Aí quando eu ministrava jorei, passava a falta de ar dele. E um dia eu fui para o aniversário com a minha esposa, cheguei 1h30 da manhã. Aí, tomara que ele hoje não sinta falta de ar. Aí, mas não deu outra. 2 horas ele bateu na porta. Quero jorei. Eu falei, estou indo. Mas eu fui me arrastando, né? Quando ele sentou de frente, mal ele sentou, eu falei, vire de costa. Aí ele falou. Aí peguei, só que eu me encostei na cadeira e eu estava assim, né? Aí minha mão foi baixando, aí eu fiquei assim, eu dormi. Aí daqui a pouco meu sogro me acordando, né? Ele falou assim, olha, já passou minha falta de ar. Aí eu falei, eu estava rezando pelo Senhor aqui. Mas na realidade, né, eu tinha dormido, né? Mas eu via que a nossa força humana não significa nada quando Deus quer atuar. O importante é a pessoa que deseja evoluir, buscar evoluir. A pessoa precisa mostrar que quer evoluir. Tudo na vida, se você começar a praticar, você chega ao entendimento. Então, experiência com jorei, eu tive milhares. Mas a primeira que eu tive, sabe como foi? Eu saí da minha outorga. Você recebe a permissão de canalizar a luz, você recebe uma medalha que tem o altar dentro. Aí você levanta a mão, sai luz. E eu vim, né, sair dessa outorga todo animado. Olha, agora eu tenho um poder, né, vou ministrar, tomara que apareça logo alguém para me ministrar jorei, né? Que eu tinha ministrado na igreja, mas eu queria ministrar em alguém para ter experiência. Aí quando eu vou passando em frente à casa do meu amigo, ele, olha, você é da igreja do japonês? Eu falei, sou. Ele falou, então entra que estão precisando de você. Aí eu pensei que era a avó dele, né? Quando eu cheguei, um cachorro duro no chão, com o olho vidrado. Aí ele correu, pegou uma cadeira. Aí eu fiquei olhando para ele. Aí eu pensei assim, será que funciona com cachorro de orelha? Aí falei para ele, vai pedir benção, mano. Olha lá, tá difícil aqui, eu pensando. Mas só envia sua luz. Aí passou 10 minutos, o cachorro vidrado lá. E o meu amigo olhando. Aí mais 10 minutos, eu falei, meu Deus do céu, isso está muito feio, né? Ele esperando um milagre, né? Eu não estou acreditando em milagre, né? Olha, mas só que quando deu meia hora, o cachorro começou a colocar para fora uma gosma. Aí eu pensei, agora ele vai morrer mesmo, porque ele estava se tremendo, né? Aí foi saindo aquilo, e foi saindo, o cachorro levantou, cambaleando, aí bebeu água, aí foi, aí daqui a pouco estava balançando o rabo. Aí ele falou assim para mim, que oração forte. Aí eu ia dizer, nem eu sabia, né? Aí eu falei para ele assim, é muito forte. Aí eu saí dali com uma fé no jorei. Que coisa impressionante, né? Como a luz atua em animal, atua em tudo, né? Aí dali eu comecei a verificar uma coisa muito importante e que me deixou muito feliz. Você, quando consegue entender os ensinamentos de Bessama, o porquê das coisas,
quando você sabe que você tem um mundo invisível, que você tem um mundo espiritual, que a gente está aqui hoje, nós temos os nossos antepassados aqui, que a gente está cumprindo uma missão para eles, você consegue viver mais feliz, porque você é útil a Deus. Isso é muito importante. Isso que eu falo para as pessoas que às vezes querem ministrar jorei, porque a pessoa sempre diz assim: ai, é muita responsabilidade. Responsabilidade você tem desde que nasceu. Você tem a tua missão com Deus e a tua missão com o antepassado. Você levantar a mão para ajudar alguém, isso é a coisa mais maravilhosa que existe, porque você começa a evoluir verdadeiramente a sua espiritualidade. Só que, como eu falei no início, as pessoas que trilham o caminho de missão, elas precisam tirar o fanatismo que não pode existir. Se existir fanatismo, você não consegue levar luz para sua família. Por exemplo, eu já vi, a senhora recebe o Ricardo, aí chega em casa, o marido não é membro, aí diz: querido, quer receber jorei? Ele diz que quer, né? Porque ele vê a felicidade da esposa. Aí senta, recebe. Aí, no outro dia, domingo, ele vendo o jogo lá, Corinthians e Palmeiras, com a cerveja. Aí ela: vem receber jorei. Fala: não, vem, porque sou eu que carrego o fardo dessa família, as máculas, eu que tenho que dedicar para Deus. Pronto, já afastou o marido. Não pode. Tem que usar a sabedoria para encaminhar as pessoas. Por exemplo, eu quando uma vez estava na igreja, e o marido de uma senhora, ele ficava 2 horas na frente esperando ela dedicar, ele não entrava. Um dia eu falei: o senhor não quer entrar? Ele falou: olha, não se preocupe comigo, se precisar eu fico até 3 horas aqui, porque minha esposa, quando começou a se espiritualizar, ela mudou tanto no lar, que eu incentivo ela a vir para cá. Claro, a pessoa não ficando fanática, consegue levar a luz de Meixo Sama para o lar, consegue tornar feliz as pessoas, consegue ser mais altruísta. Essas são as características principais do messiânico. Por isso é importante não criar muita forma na busca de vocês a Deus. Experimentem, quem desejar, experimente levantar a mão, ministrar jorei, sem se preocupar, que nem uma senhora falou para mim assim: mas reverendo, eu posso ir na missa domingo? Eu falei: o senhor já viu missa fazer mal para alguém? Claro que pode. Você só tem esse hábito, vá na missa, não tem problema não. O importante é a pessoa está na sua busca incansável. Meixo Sama, ele fala assim, que o verdadeiro valor do ser humano está na sua busca incansável para evoluir a sua espiritualidade. E é isso que a gente tem que buscar na época de agora. A gente não pode viver só na matéria. Uma coisa eu posso dizer para vocês com plena convicção: a pessoa que vive só na matéria, ela com certeza ela vai encontrar lá na frente infelicidade. Porque a época que nós estamos vivendo agora é a época que a gente precisa ser mais altruísta e mais espiritualista. Mas será que eu vou ter que ficar rezando? Não. Você tem que ter equilíbrio entre matéria e espírito. Porque evoluir só espiritualmente não dá, né? Você tem que evoluir a parte espiritual, que é a sua busca a Deus, que é você se tornar útil a Deus, e evoluir a sua parte material, que vai acompanhar a sua evolução, que é o seu trabalho, sua vida material, família, é aquilo que você está aprendendo, aquilo que você verdadeiramente está buscando. Então, messiânico é isso. Continuando. Quem pode ministrar jorei? Lógico que tem uma regra muito simples para as pessoas que desejam levantar a mão e ministrar jorei. Qual é? Elas terem recebido algum benefício, né? Caso dela, por exemplo, o filho foi curado, recebeu um benefício, sabe a força do jorei. E pessoas que querem ser úteis a Deus nesse difícil momento para a humanidade. Mas ser útil a Deus é entendendo que não é necessário ficar o dia todo na igreja. A pessoa tem seu trabalho, tem seus afazeres, mas ela pode muito bem equilibrar o seu espírito
e a sua matéria no mundo de hoje, fazendo as suas coisas materiais e buscando também o seu lado espiritual. Alguma pergunta? Tem alguém que queira perguntar? Alguma dúvida? Não? Pode falar. Só gostaria de saber por que a oração tem que ser feita em japonês. É interessante a pergunta dela, né? Por que a oração tem que ser feita em japonês? Quando eu entrei a primeira vez na Messiânica, foi o primeiro dia. Aí eu entrei e me levaram logo no culto. Aí eu estou lá no culto, primeiro que eu vi a imagem de um japonês no altar. Aí aquela letra, né? Eu falei, meu Deus, é estranha essa igreja, né? Aí quando começou a oração, aí eu não aguentei de dar risada. Eu comecei a rir, eu não me controlava, eu ria as gargalhadas. Aí a ministra me olhava feio, né? Mas eu ria, aí ela pegou, chamou um rapaz para me pôr para fora, né? E eu fui rindo, né? Hoje eu sei por que eu ri tanto. Era a alegria dos meus antepassados em ter reencontrado Meixo Sama. Eu senti uma alegria indescritível. Agora, por que a oração é em japonês? Porque as palavras, elas têm vibração. A palavra tem vibração. Como a palavra tem vibração, é a mesma coisa. Houve uma época que a missa era em latim, não era? Tem pessoa que até hoje diz, aquelas missas tinham uma vibração diferente. Claro, porque ela vinha sendo feita em latim há quantos anos? Só que essa oração em japonês, ela tem mais de 5.000 anos. Ela é uma oração que, o que ela diz? Para vocês entenderem a tradução da oração Amatsu no Rito, é como se ela dissesse assim, você estivesse falando para Deus, meu Deus, eu aceito o seu comando. Eu estou sofrendo, o Senhor sabe que eu estou sofrendo, mas de qualquer forma, eu tenho fé no Senhor. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou buscando a minha evolução, não estou buscando para ficar bom de nada. Então, a essência do Amatsu no Rito é como se você soubesse que Deus te ama. Então, por isso, né, que não tem uma tradução, porque se traduzir, ela perde aquela força de energia. Vocês vão observar, por exemplo, tem pessoa que diz assim, eu não me torno messiânico porque eu não consigo decorar o Amatsu no Rito. Mas quem disse que para ministrar Jorei você precisa saber o Amatsu no Rito? Não precisa saber o Amatsu no Rito. Vocês viram que foi entoada a oração Pai Nosso, né? Também, né? Porque na realidade, oração é oração, mas com o tempo a pessoa vai aprendendo, vai conseguindo assimilar. É a mesma coisa, são os mantras que existem, né? São sons vocálicos. Se você vai na Índia, é feito sons que são vocálicos para a evolução, e o Amatsu no Rito tem esse sentido, viu? Mas não necessariamente a senhora precisa saber aprender, por exemplo, em um dia. Tem que aprender em 3 dias, um dia não, né? Eu, por exemplo, aprendi com 1 ano e pouco, né? Demorei para aprender. Mas por quê? Eu ia no culto, não ia todos os dias. Quando ia no culto, eu ia ouvindo, você acaba aprendendo. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Se tem alguma dúvida. Então eu vou perguntar, já que ninguém... Quem é católico? Aqui. Então, o que significa aquele INRI na cruz? Já sabe? Jesus de Nazareno, Rei dos Judeus. Então, todo mundo diz isso, né? Mas na realidade, eu vou lhe dizer o significado. Esse significado que a senhora disse aí é o significado comum que as pessoas falam. Mas nessa palavra INRI existe um significado. Quem me respondeu foi um bispo. Ele disse, olha, o significado da palavra INRI é Igni Nous Renovat Íntegra. A terra toda será renovada pelo fogo.
Na realidade, tem um grande fundamento. Porque se o mundo acabou antes pela água, não é? E o mundo vivia na época das trevas, a água ela limpa, não purifica. E nós estamos entrando na era do fogo, no ciclo do fogo, que o astro principal é o Sol. O Sol, ele realmente, pelo fogo, purifica. E o juízo final, Cristo falou que ia ser como? Pelo fogo. Diz que o mundo tinha acabado pela água. E que na frente iria haver fogo. Mais alguma dúvida? Não? Então, muito obrigado e boa noite a todos. Oração de encerramento. Amados no rito e oração do Senhor. Por gentileza, todos em pé. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por
Encerramos assim o encontro de frequentadores da área Tatuapé com o responsável da região São Paulo capital, Reverendo Isaac Chagas Leão. Isaac. Reverendo, eu queria um minutinho da sua atenção, por favor. Pode sentar, por favor. Como de hábito, né, como sempre, quando recebemos uma orientação assim, precisamos também agradecer, manifestar, né, de forma concreta o nosso sentimento de gratidão. E em nome de todos os senhores, em nome dos dedicantes que estão aqui o dia todo, em nome dos ministros, responsáveis de Juarez Center, gostaríamos de materializar uma gratidão nossa pela vinda do senhor, através da professora Shimada Sensei, representando todos os pioneiros e os sangueiros da área. Por favor. Também, uma das colunas de salvação que nós acreditamos, representando uma horta caseira, escarola, cebolinha, livre de qualquer tipo de agrotóxico, para que ele possa cuidar juntamente com a família e se alimentar de forma saudável. Receba nosso que todos sabem, que Bessama fala que se a humanidade não cuidar, haverá um dia em que haverá muito alimento e a gente não vai poder comer. E haverá um dia que haverá água, mas não poderemos beber se a gente não preservar. Então ele orienta assim, a agricultura natural, sem química, sem agrotóxico, porque um dos maiores problemas humanos no futuro, por exemplo, a humanidade está com 7 bilhões de pessoas. Dizem que em 2050 estará com 9 bilhões de pessoas. Então, o que está entrando para sustentar essas pessoas são todos alimentos com química. Então agora o transgênico, por exemplo, né, que está muito em moda, e a Europa não aceitou, né, mas os Estados Unidos incentiva e o Brasil também abriu as portas, é um alimento que ainda não está testado se ele não faz mal à saúde. Então os estudos na França, com camundongos, mostram que o transgênico ele dá origem a doenças. Não é ainda uma pesquisa totalmente acabada. Então, o importante é a gente buscar comer alimentos naturais, sem química, sem agrotóxico, porque isso tem uma influência muito grande à saúde. Eu gostei muito dos presentes, viu? E vou cuidar dessa horta com todo carinho, né? Minha família ainda não está aqui, mas eu vou cortando os pedacinhos, vou comendo, né? Para assim experimentar o natural. Muito obrigado, viu? Boa noite. A todos, muito obrigado. Um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite. Muito obrigado. Deixa aí já junto com o vídeo, pronto.